Nós compartilhamos essa palavra pela manhã. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Eu quero ler com você um versículo só bem conhecido, que está em João, no capítulo 10, versículo 10. Diz assim, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Está falando de quem? Ele mesmo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus está falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida, mas não somente isso, a tenham em abundância. Vida abundante. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por essa noite de vitória, de colheita. Obrigado, Senhor, por cada casa de paz, cada família que abriu a sua porta, recebeu ali uma casa de paz. Ó Deus, recompensa essas pessoas, recompensa essas famílias, esses casais, esses filhos ali que abriram as portas para os jovens também. Muito, muito, muito obrigado pela vida deles, Senhor. Tua palavra diz que o que nós quisermos que aconteça na nossa vida, nós devemos fazer primeiro aos homens. Então, Senhor, essas pessoas abençoaram vidas, foram instrumentos do Senhor para abençoar vidas. Senhor, recompensa-os, abençoa as suas vidas, faz acontecer na vida deles aqueles sonhos mais desejados por eles, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra nessa noite, e nós clamamos, revela essa palavra no nosso coração. Senhor, muda a nossa maneira de pensar através da Tua palavra. Renova, Senhor, a nossa mente pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que essa chave da vida abundante seja virada, uma porta se abra, ó Deus, nós possamos compreender tudo que o Senhor tem para nós. E não somente isso, mas principalmente tomarmos posse nessa noite dessa vida abundante, em nome de Jesus. E como igreja nós declaramos, contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e te agradecemos, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar com vocês hoje, presta muita atenção, porque eu vou compartilhar com vocês hoje como desfrutar da vida abundante, amém? Vou preparar você primeiro e no final vou te falar como que a gente toma posse dessa vida abundante. Mas quando a gente pensa assim, vida abundante, por que Jesus falou assim? Eu vim para que vocês tenham vida. Mas ele não para aí, já seria muito bom, mas ele não para aí, mas ele fala assim, vida e vida abundante, não é? Porque, por exemplo, a pessoa pode estar viva, fisicamente falando, ela pode estar viva, mas não ter tanta saúde. Por exemplo, eu estive agora visitando um rapaz, 15 anos se eu não me engano, ele estava com câncer já bem terminal. Eu conversei com ele até, ele interagiu comigo, conversou comigo de boa, mas uma semana depois, ou até eu acho que menos de uma semana, ele faleceu. Mas quando eu conversei com ele, eu vi, ele tinha vida. Até estava lá o marcador ali no hospital, eu estava vendo, né? Está vivo, ele está vivo, mas ele estava longe de uma vida abundante, fisicamente falando. Então, eu vejo que na vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa aceitou Jesus, ela nasceu de novo, portanto ela está viva. Houve uma ressurreição do espírito dela que estava morto. Ela está viva, só que ela não desfruta dessa vida abundante que Jesus prometeu. Eu quero usar assim como pano de fundo dessa palavra a vida do gadareno. Lembra do gadareno? O endemoniado gadareno? É isso aí, gente. O homem que aparentemente está vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Mas o homem que vive numa miséria tão grande, uma miséria tão absurda, que ele mora numa sepultura. A Bíblia diz, a casa do cara é numa sepultura. Ele mora numa sepultura miserável. Provavelmente ele andava nu, não é? Ele não tinha roupa nenhuma, quer dizer, o cara chegou no fundo do poço da vida financeira. Miserável. Mas não somente isso, a Bíblia diz que ele se feria com pedras. Ele se feria com pedras. Eu fico imaginando, aquelas feridas foram infeccionando, não é? Eu nem quero falar muito detalhe para não, mas eu fico imaginando, né, aquelas mosquinhas sentando. Não, é terrível, irmãos. Aquilo ficou tudo. Não, vocês estão imaginando a cena? Eu não quero nem ficar falando muito.
O cara estava doente, vocês estão me entendendo? Aquilo dava febre nele, irmão. O cara estava completamente doente. Então, miserável, absolutamente doente e absolutamente endemoninhado. A Bíblia diz que ele ficava gritando, feito um louco. Os caras tentaram prender ele algumas vezes, ele quebrou até algema, grilhões, ele quebrou. Quando Jesus expulsou o demônio dele, Jesus perguntou para ele: como é o seu nome? Ele respondeu: legiões. Quer dizer, o cara absolutamente possuído por espíritos malignos. Então isso aqui é um retrato de uma vida que não é, irmãos, a vida que Deus planejou para nós, não é? Então, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Amém, queridos? Vida abundante. Cutuca esse crente aí, fala assim para ele: você tem direito a uma vida abundante. Ok? Então, como desfrutar dessa vida abundante? Agora preste bem atenção. Antes de eu falar para vocês como desfrutar dessa vida abundante, deixa eu te apresentar na prática, na Bíblia, o que é a vida abundante primeiro. Não vou te dizer como você tomar posse de algo que você nem sabe o que é, não é? Então, deixa eu te mostrar na Bíblia essa vida abundante primeiro. Então, a vida abundante, ela se manifesta de 3 maneiras. Primeiro, para você entender. Primeira coisa que ela se manifesta através da prosperidade. Ah, pastor, senão o senhor está falando de prosperidade espiritual, né? Não, eu estou falando de prosperidade financeira. Amém? Olha o que diz o texto, Marcos 5:15. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Irmão, presta atenção. O cara que vivia nu, não tinha dinheiro para comprar roupa. O cara que morava na sepultura. O cara que parece um monstro terrível, aquela barba, aquele cabelo, o homem todo sujo. Agora ele está, a Bíblia diz, sentado, limpinho, cheiroso, barbinha feita, roupa nova. Você está percebendo que o cara está com cara de rico? Está vendo? Né? Então, olha para essa pessoa aí do teu lado e fala assim para ela: você está com cara de rico hoje. Né? Sabe, o cara está assim, irmão, próspero. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra como que ele vivia? No sepulcro, aquela coisa terrível, miserável, não é? Olha, terrível. Mas agora ele é um homem próspero. Então a vida abundante traz prosperidade. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque primeira coisa, irmãos, a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos os seus filhos. Então quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pela fé, não por obra ou por mérito seu, mas pela fé, de graça mediante a fé, irmãos, você se tornou filho. E por ser filho, Romanos 8,17 diz que você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Meu Deus do céu, irmão. Já pensou se a gente tivesse um pai bilionário, que a gente fosse herdeiro desse pai? Uau! Pois você tem um, aleluia, o mais bilionário de todos, irmãos, não é? Então nós somos filhos, herdeiros. É por isso que nós temos direito à prosperidade financeira quando nós nascemos de novo. Então o que eu estou te falando? Que muito crente nasce de novo, não é? Voltando lá para o hospital, para a cena que eu vi naquele rapaz ali. Quer dizer, o cara está vivo, tem cara de que está vivo, mas está morto. Não tem vida abundante. E espiritualmente a pessoa nasceu de novo, frequenta uma igreja, lê a Bíblia, ora, é crente, vai ser salvo, vai para o céu, vai, mas vive uma vida mais ou menos. Não desfruta da vida abundante, porque vida abundante tem prosperidade financeira sim. Vocês estão me entendendo ou não? Tem sim, não é? Então olha o que a Bíblia diz em Efésios, que quando a gente fala assim, beleza, eu entendi, pastor, a prosperidade vem na minha vida quando eu entrego a vida a Jesus, porque eu me torno filho e herdeiro, entendi, mas eu herdo o que mesmo? Olha o que a Bíblia diz que você herda, Efésios 1:3, o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas bênçãos? Todas. Meu Deus, você não está nem empolgado. Como assim? Todas, não é?
Eu descobri um mistério. Eu gosto de pesquisar a palavra no original, né? E eu pesquisei essa palavra no original, no grego. Essa palavra todas, sabe o que ela significa? Todas. Todas as bênçãos. Meu Deus, todas as bênçãos. Olha o que Jesus diz em João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo quanto o Pai tem é dele. Agora, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quantas coisas? Todas, tudo. É por isso que você tem direito, não é? Não, irmãos, essa chave tem que virar a nossa vida. Olha, eu tenho visto isso, muito crente às vezes falando, tipo assim, a pessoa é próspera, a pessoa é rica, deve estar roubando. Olha como que a prosperidade parece que para a pessoa é uma coisa negativa. Está roubando, está rico, está roubando. Irmãos, que nada, isso é mentira do diabo, não é? É rico, é rico. Então, vai para o inferno, miserável. Vai para o inferno, o rico. É rico, então não é espiritual. Irmão, tão pobrezinho, mas tão espiritual. Não, irmão, não tem isso na Bíblia. Não tem, porque quando eu vejo a minha Bíblia, eu vejo o Abraão. Quer dizer, o Abraão era o homem mais rico da época dele. E a Bíblia diz que o Abraão foi chamado o amigo de Deus. Então, apesar dele ser o cara mais rico do mundo, ele era o cara mais rico do mundo na época dele, ele é o cara mais crente do mundo. Olha aí, amigo de Deus. Deus chamou ele de meu amigo. Aleluia. Vê o Jó, Deus falou, foi para Satanás. Chamou o Satanás para uma conversa. Tens visto o meu servo Jó? Como ele é um homem íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. E ele ainda é o homem mais rico do mundo, tá? Foi Deus que falou para Satanás. Pensa bem. E o Salomão? Deus falou assim: Salomão, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te dê, na verdade, né? Porque o Salomão falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu governar esse teu grande povo. Aí Deus disse: uau, você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo, eu vou te dar então o que você não me pediu. Eu vou te dar riquezas e honra. Pensa bem, irmãos, Deus abençoou o Salomão com prosperidade, e Deus falou para ele: você vai ser o homem mais rico da história, nunca haverá um homem tão rico quanto você, tá? Quem está aqui comigo? Então não tem nada demais, irmão. Deixa eu te falar, nós precisamos virar essa chave. O que está nos travando para viver uma vida abundante nessa área é esse pensamento errado, que ser rico é errado. Esses dias o cara falou para mim: pastor, o senhor fala muito sobre prosperidade, o senhor parece um pregador da prosperidade. Eu disse: glória a Deus, irmão, que eu não estou pregando miséria. Glória a Deus, eu vou pregar prosperidade, porque a prosperidade é bíblica. Porque é uma promessa para o salvo, é uma promessa para aquele que recebeu Jesus. Então o gadareno é esse cara miserável que está no fundo do poço, que anda nu, que mora numa sepultura, mas ele tem um encontro com Jesus, recebe vida abundante. E está lá o cara, rapaz, todo arrumado e cheiroso, aleluia, não é? Todo bonitão, glória a Deus. O que aconteceu com esse cara é a prosperidade chegando na vida dele, aleluia. Fala para esse crente aí do seu lado: a prosperidade está chegando na sua vida. Por que eu sei disso? Porque você nasceu de novo ou não? Ou não? Não, eu sou crente, mas é isso mesmo, né? Porque olha só o que diz 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. Não é pelo que você faz ou merece. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se tem alguma coisa na sua vida contra ser rico, então, irmão, pare de ler a Bíblia, porque Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Então joga essa praga sobre a sua vida, você vai ser rico. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, então agora, veja bem, onde é que está o equilíbrio disso, pastor? O equilíbrio é que a prosperidade deve glorificar a Deus, deve sustentar a nossa família e deve abençoar as pessoas. Então, a Bíblia diz, a Bíblia não fala contra o dinheiro, a Bíblia fala contra o amor ao dinheiro.
é a raiz de todos os males. Então, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, quando nós passamos a confiar mais no dinheiro do que em Deus, quando nós estamos correndo mais atrás do dinheiro e não temos mais tempo para Deus, aí nós desequilibramos. Agora, ficar rico não tem nenhum problema. A gente não pode desequilibrar. Porque, deixa eu te falar uma coisa importante. Todo milagre financeiro na Bíblia acontece numa conexão com servir a Deus. É interessante, eu faço essa pesquisa na sua Bíblia. Você vê, multiplicação dos pães. Por que teve a multiplicação dos pães? Porque as pessoas estavam desmaiando, não conseguiam participar do culto, estavam querendo ir embora, não é? Alguém chegou lá com o pastor Jesus libera, acaba o culto, para o culto, o pessoal está desmaiando de fome. Ele disse, não, vamos resolver o problema financeiro delas. Ele fez o desafio, alguém deu ali 5 pães e 2 peixes, ele alimentou toda uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Um grande milagre financeiro, porque está em conexão com servir a Deus. O que é errado? É você ficar rico desconectado com a sua fé. Isso está errado. Aí está errado, aí eu concordo, está errado. Não, mas você pode sim ser próspero. Amém? Amém? Eu estou vendo aí nas caras assim, meu, será? O que esse pastor está falando? Sim, você pode, relaxa, você pode ser próspero, aleluia. Você pode ser rico, está tudo bem. Jesus se fez pobre para que você fosse rico, aleluia. Deus quis abençoar o Abraão e disse, eu vou te amaldiçoar, miserável, tu vai ser o homem mais rico do mundo. Né? Então, todo milagre, até quando eu preguei sobre o machado, lembra que o machado que flutuou, o que é que eles estavam fazendo ali? Aquilo foi um milagre financeiro, nós vimos, porque era muito raro o ferro, não é? As ferramentas, não tinha nada disso, era muito caro. O cara tinha inclusive emprestado o machado. Por que o machado flutuou? O que eles estavam fazendo ali? Me ajuda aí. Eles estavam aumentando o lugar de reunião, a igreja. E o machado caiu. Sempre, irmãos, os milagres financeiros estão associados a servir a Deus, a fazer a obra de Deus. Aí está tudo bem. Amém? Está tudo bem então? Você pode ficar rico então? Está tudo certo? Então, a primeira coisa que é isso. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida a Jesus, você tem direito à vida, mas não só a vida abundante. E a primeira coisa da vida abundante é a prosperidade financeira. Eu estou mostrando a vida do gadareno. A segunda coisa que acontece na vida dele, grita aí comigo, saúde plena. Saúde plena. Saúde plena. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é outra coisa que eu vejo muito crente, irmão. Muito crente que está na igreja, que aceitou Jesus, nasceu de novo e vive uma vida na área da saúde, uma vida limitada. O cara vive doente. Não, mas assim mesmo e tal. Não, temos que tomar posse disso. Olha o que diz aí a Bíblia. Marcos 5,15 fala, viram o endemoniado, o que tiver a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Lembra que eu te falei dele? Todo feridão, todo feridento, todo purulento, cheio de... Eu tentei lembrar de manhã, não consegui, aquele bichinho que fica da mosca, né? Não, é que deixa aquelas larvinhas. Coisa mais feia. A Miriam está dizendo assim para mim, menos amor, menos. O cara doente, infeccionado, com febre. O cara está ali, irmão, pensa toda arranhada, todo ferido, aquela coisa feia. Doente. Mas ele é encontrado totalmente limpinho, sarado, de boa, inclusive emocionalmente, porque o cara que ficava gritando feito um louco, agora está conversando com Jesus. Ele fala com Jesus assim, Senhor, tudo bem, olha para esse cara, top, né? Falando com Jesus de boa, ele diz, Senhor, eu posso ser um missionário, eu quero te seguir, eu quero ir onde o Senhor for. Pensa o cara conversando com Jesus de boa, todo limpinho, todo sarado, aleluia. A sarado que eu estou falando assim, né? Sem doença. Aí Jesus diz, não, tenho uma missão melhor para você, mais importante para você, cara, porque o teu testemunho é top demais. Você tem que voltar para sua casa, para sua família. Quando tua família te ver, rapaz, eles vão querer saber, e eles vão querer me conhecer. Não, você não vai comigo, não, você vai voltar para sua casa. Pensa, então ele foi curado, não só física, como emocionalmente. Irmão, você tem esse direito. Você tem esse direito da cura física e emocional. Sabe uma coisa que eu acho impressionante no organismo? Né, é essa coisa da autocura, já viu? Sabe, se você fica gripado, e aí começa a doer a garganta, alguma coisa assim. Quem já teve essa sensação de que uma gripe, uma dor de garganta que você pensava que nunca mais ia passar, né? Mas é impressionante, irmão, como o próprio organismo se organiza.
O cérebro dá os comandos, aumenta os números dos leucócitos, as células de defesa, e os soldados, todo mundo se arma, e todo mundo parte para cima daquela bactéria, daquele vírus. É uma guerra lá dentro. Enquanto isso você está lá, você não está tendo controle de nada daquilo ali, irmãos, e dentro de você está tendo uma revolução para te curar. Sabe, isso é autocura. Agora presta atenção. Assim como a autocura física, eu creio que a autocura física que acontece em cada um de nós, não é? Essa dengue mesmo aí, né? O que é que o médico diz? Não, repousa, alimenta bem, toma muito líquido. O que é que ele está falando? Rapaz, só não morre, tá, miserável? Porque tu vai te autocurar. Deixa o teu organismo saudável. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Assim como existe a autocura física, tem uma autocura espiritual. Diga glória a Deus. Vou te mostrar essa autocura, que você tem esse direito. Por isso que a vida abundante te dá esse direito de viver uma vida saudável. Quer ver? Olha só, uma vida plena nessa área aqui. Olha o que diz Colossenses 2:9. Pois em Cristo, como ser humano, Cristo homem, olha o que diz. Pois em Cristo como ser humano está presente toda a natureza de Deus. E por vocês estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Uau! Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Então veja bem, quantos estão ligados com Cristo aqui? A Bíblia diz que em Jesus, homem, em Jesus, ser humano, operava toda a natureza de Deus dentro dele. Deus dentro dele, a natureza de Deus dentro dele. Agora, se nós estamos unidos com Cristo, a natureza de Deus está em nós. Vocês estão começando a entender por que você tem direito à autocura? Por que você tem direito a uma... Agora, olha o que diz Romanos 8:11, irmão, isso aqui é tremendo demais, demais, demais. Olha o que diz Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tem alguém aqui cujo Espírito Santo habita em você? Presta atenção, não pede isso. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, observe que a ressurreição de Jesus não foi no mundo do Espírito, foi no mundo físico. Jesus estava sepultado, numa sepultura humana. Ele estava lá há 3 dias. E o Espírito Santo operou no corpo físico dele. O mesmo, olha só o que vai dizer. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo que em vós habita. Aleluia. Meu Deus. Não é só leucócito que eu tenho para me proteger. Não é? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vivificará o meu corpo mortal. O texto diz o corpo mortal. Está falando de corpo espiritual, está falando do corpo mortal. Nós temos que tomar posse disso, irmãos. A Bíblia diz, pelas suas feridas nós fomos sarados. Assim como ele se fez pobre no nosso lugar, para que nós possamos ricos financeiramente. Ele se fez doente no nosso lugar. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós não vamos ser sarados. Tem alguém me entendendo aqui? Então, se você nasceu de novo, você tem vida, mas não só vida. Você tem vida abundante. Essa vida abundante se manifesta através da prosperidade financeira, mas também se manifesta através da saúde plena em todas as áreas da sua vida. Seja saudável. Seja saudável. Diga assim, eu sou saudável. Amém? Diga, eu tenho saúde plena. Diga, física e emocionalmente. Jesus não vai levar a sua enfermidade, Ele já levou. Mas eu vou te falar como que a gente vai tomar posse disso. Quem está pronto? Eu estou te preparando só te mostrando o que é vida abundante. Deixa eu terminar aqui de falar o que é vida abundante. Grita aí, autoridade espiritual. Diga assim, prosperidade financeira, saúde plena, autoridade espiritual. Agora olha o que diz aí Marcos 5:19. Jesus então fala para o homem, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi, olha só irmãos, o gadareno, o antigo endemoniado, o miserável, pobre, cego e nu, o doente, não é? O cara que estava no fundo do poço, encontra a vida abundante
ele pede para Jesus, deixa eu te seguir. Jesus diz, não, volta para casa. E aí olha o que acontece com ele no versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? As 10 cidades do Império Romano ali. O cara se tornou um pregador, irmãos. Não só o pregador de uma igreja local, mas de 10 cidades. Meu Deus do céu. Pensa bem, o cara, a autoridade que esse cara tem. Olha só, ele começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Uau! O cara falava como quem tem autoridade. O cara que era cheio de demônio, agora está expulsando o demônio, aleluia. O cara que só conseguia gritar, feito um doido, agora ele fala de uma forma coerente, com sabedoria, a palavra de Deus. Você está vendo a autoridade na vida do cara? Meu Deus do céu, irmão, isso aqui é muito tremendo, muito tremendo. Agora veja bem, pastor, beleza, entendi, eu tenho direito à prosperidade financeira, eu tenho direito à saúde plena. Agora, como assim que eu tenho direito a essa autoridade espiritual? Está escrito, Mateus 28, 18 diz, olha o que Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quanta autoridade foi dada para Jesus? Toda autoridade. Aonde? No céu e na terra. Porque tem muita gente que pensa que Jesus só tem autoridade no céu. Irmão, toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. Agora olha o que diz Lucas 10, 19: eis que vos dei. Ele não vai dizer, olha, se vocês forem bonzinhos eu vou dar para vocês. Não, eis que vos dei. Você nasceu de novo, você creu em Jesus, então eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, irmãos. Eu ainda ouço crente, olha, eu ainda ouço crente, agora eu ouvi um crente falando isso, agora eu estava junto com a Meila até, o crente, porque eu acho que o Satanás se levantou. E o Satanás se levantou. O Satanás, se ele se levantou, esse miserável, ele tem que voltar para o lugar dele, que é debaixo dos meus pés. Porque a Bíblia diz que através dos nossos pés ele pisará a cabeça da serpente. Então o lugar dele é no chão, o lugar dele é debaixo do meu pé. Que papo é esse? Que diabo é esse que está em pé? Eu preguei uma palavra lá, acho que até foi em Palmas que eu preguei, se eu não me engano, que era: que diabo é esse que esses crentes estão pregando? Porque eu dizia assim, porque o meu diabo, rapaz, o meu diabo foi derrotado na cruz. O meu diabo não está numa força de braço com Jesus. O meu diabo já foi derrotado. A Bíblia diz que ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou, passado sobre eles na cruz do Calvário. Que diabo é esse, irmãos? Eu digo, que diabo é esse? Diga autoridade. Eu estava contando para a Meila que eu li do Charles Spurgeon, que o Martinho Lutero, você sabe, o Martinho Lutero, o reformador, ele estava sendo perseguido duramente, e fugindo de um lado para o outro, aquela vida miserável de fuga por causa do evangelho. Aí ele se escondeu como é que chama aquilo ali? Eu não sei, ele estava escondido em algum lugar. Aí ele estava tão cansado, e ele ali escondido, que ele dormiu cansado, né? E aí ele ouviu a porta daquele lugar ali abrindo, mas era aquela porta pesadona, né? Que a porta, né? Lembra? Filme de terror, né? A porta se abrindo, diz que ele, tão cansado aí, diz que ele só abriu o olho assim. Ele abriu o olho e diz que era Satanás em pessoa. Isso que é uma história real essa. Diz que era o Satanás em pessoa. Martinho Lutero olhou para ele e disse: é você. Virou a cara e dormiu. Se fosse um cara que fosse prender ele poderia se assustar, mas era só o Satanás. Amém, queridos? Diga autoridade. Diga saúde plena. Diga prosperidade financeira. Aleluia. Agora, na semana que vem eu vou falar como desfrutar da vida abundante. Amém? Isso eu quero agora. Então vamos lá. Como desfrutar da vida abundante, que você já entendeu. Olha o que diz então, Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão. Eu coloquei aí? Não, perdão. Então beleza, vamos lá. Então anota aí Marcos 16, 17. Esses sinais
acompanharão aquele que crê. Tem alguém aí? Como é que você toma posse dessas coisas? Pela fé, pela fé. Amém, queridos? Então veja bem, Jesus disse: tudo que o Pai tem é meu. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que todas as bênçãos, nós temos já todas as bênçãos, toda sorte de bênção é nossa. Olha só, tudo que o Pai tem é meu. Vocês já foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Vocês são herdeiros de Deus. Vocês são filhos e são herdeiros. Irmãos, todas as sortes de bênção, tudo que Deus tem é meu. A Bíblia diz que Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que todos os animais do campo são dele. A Bíblia diz: a terra e a sua e toda a sua extremidade é minha. Irmão, tudo que Deus tem é meu. Amém, querido? Agora, como que eu tomo posse disso? Quer ver? Essa água aqui, eu suponho que é minha, né? Alguém colocou essa água para mim? Então eu vou beber, é minha. Percebe? O que eu usei para beber essa água que é minha? Meu tato, meu paladar, não é? Meu olfato, ela é pura, ela não tem cheiro nenhum, não é? Inodora, água boa. Eu estou usando todos os meus sentidos humanos para desfrutar de uma coisa que é minha. Agora presta atenção, como que eu vou desfrutar dessas bênçãos espirituais? Eu não posso pegar nelas com o meu tato, eu não posso vê-las com meus olhos naturais, ouvir com meus ouvidos naturais, não posso senti-las, não tem como. Esses sentidos humanos, eles são inúteis para eu pegar essas bênçãos. Irmão, isso aqui é chave. Como que eu pego essas bênçãos que são minhas? Essa prosperidade financeira que Jesus se fez pobre para que eu as tivesse. Essa saúde plena, Ele levou as minhas enfermidades sobre Ele. O Espírito Santo que ressuscitou Ele está dentro de mim, vivificando o meu corpo mortal. Como que eu toco nessas coisas? Como que eu toco nessa autoridade? Como que eu tomo posse dessa autoridade espiritual aqui na terra? Por esse sexto sentido chamado fé. Fé é pela fé. Agora escuta bem, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não tem como, você nunca vai pegar essas coisas, tocar nessas coisas sem fé. A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Eu não vou poder vencer sem fé. Agora qual é a boa notícia? Você tem fé. Você tem fé, porque está escrito em Romanos 12:3 que Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Irmão, pode ter uma pessoa sem olhos, cega. Uma pessoa pode nascer sem a capacidade de ouvir no mundo físico. Sim ou não, doutora? Pode, não é? Ela pode nascer sem as mãos para tocar. Mas ninguém que nasceu sem esse sentido chamado fé. Diga glória a Deus bem alto. Então, porque a fé é um dom. Está lá em 1 Coríntios 12, na relação dos dons que Deus nos deu, está lá a fé. E Romanos 12, está lá na relação dos dons, a fé. A fé é um dom, claro, irmãos. Se eu só posso ser salvo pela graça, mediante a fé, se eu não tivesse a fé de Deus em mim, já como um sentido, eu nunca poderia ser salvo. A fé é um dom, não é uma coisa que você tem e eu não tenho, ou aquele tem e aquele outro não tem. Pode ser o seguinte: todos nós temos fé, agora pode ser que aquele ali desenvolva mais a sua fé. Como é que desenvolve a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, à medida que eu me relaciono com a palavra, que eu vou conhecendo o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o caráter dele, as promessas dele, o direito que eu tenho nele, quando eu vou descobrindo isso, eu vou me enchendo de fé, eu vou crescendo em fé, aí sim. Mas todos nós já temos a fé suficiente para tomar posse dessas coisas, amém, queridos? Aleluia. Aleluia, glória a Deus, eu amo isso aqui. Esse dia eu estava vendo uma história que eu achei interessante. Eu achei interessante, né? Porque o cara, é um pastor, inclusive, eu não lembrei o nome, que ele estava nos Estados Unidos falando com a esposa aqui no Brasil. E quando ele estava conversando com a esposa dele, ele estava ouvindo a menina dele lá, brincando, a vozinha dela e tal, né? Daqui a pouco a menina falou para a mãe: mãe, eu quero falar com meu pai.
Ela quer falar contigo, né? A menina, filha dele, criança. Aí ele falou com ela, ele falou: pai, o seu, eu não vou lembrar do brinquedo, vamos dizer que é um brinquedo. Fala um brinquedo bem top que as crianças gostam aí, os pais. Fala aí um brinquedo bem caro, bem top. PlayStation. Qual é o top das galáxias? O 5, aleluia. Vamos dizer que era esse aí, né? Eu não sei qual era o brinquedo. Aí ela falou assim pro pai dela: pai, o senhor pode trazer o PlayStation 5 aí dos Estados Unidos para mim? Aí o pai disse: negócio fechado, filho, eu levo. Quando que o senhor chega? Eu chego semana que vem. Pronto. Aí a menina saiu, no outro dia a mãe levou ela para a escola, ela contou para todo mundo que ela tinha um PlayStation 5, tá? Contou para a professora, contou para as crianças, contou para todo mundo que ela tinha um PlayStation 5, não é? E aí, uma menina que a mãe dela, né? A mãe da garotinha que ganhou o PlayStation, deu carona, foi conversando com ela no carro, e a mãe ouvindo a conversa dela lá atrás: mas cadê o seu PlayStation? Ele: meu pai vai trazer, tá? Mas e se ele não trouxer? Não tem essa possibilidade, ele prometeu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem possibilidade de você não ser próspero. Não tem possibilidade de você não ser rico, para a glória de Jesus. Não tem possibilidade de você viver uma vida doente na terra, física e emocionalmente. Não tem possibilidade de você não ter autoridade espiritual, porque essas coisas não são promessas só, são fatos que nós já recebemos na nossa conta. Nós só temos que, pela fé, tomar posse disso. Não é? Como é que uma pessoa fica falando essa bobagem? Não tenho dinheiro, não quer. Como assim? Como assim, irmão? Não, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, se eu creio, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se vê. A Mila viu a vida inteira, todos esses anos de casado, eu desenhando casas, desenhando igrejas, sem nenhum centavo às vezes na conta. E aí mudava a planta. Tive a cara de pau de mandar fazer a planta profissional. A arquiteta ficou empolgada. Onde é que é o nosso terreno, pastor? Eu ainda não sei. Mas eu posso fazer o projeto, porque eu sei que o meu pai me prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Aqui, por exemplo, em Curitiba, o lugar que eu estou querendo, né, que eu estou desenhando, que eu estou orando, é perto, eu já vejo. Aí esse dia eu estava perguntando para a Mila: amor, tu vê o nosso prédio? Ela disse: não sei, tu vê? Eu disse: vejo. Porque eu fico falando toda hora do nosso prédio, né? O tamanho dele, né? Que eu falo, as dimensões, as salas e tudo, não é? Kids e tal, e uma coisa que eu falo assim: ele vai ser perto de um grande estacionamento. Não é? Porque vai ter muito rico, porque eu sou o pastor da prosperidade, entende? E se eu não atrair os ricos, vocês vão ficar ricos. Então vai ter, todo mundo vai ter carrão, e carrão é um negócio que o cara não gosta de colocar na rua, não é? Irmãos, escuta bem, vai ser assim. Não tem nada em mim, nada em mim, mas eu sei, eu nasci de novo, eu sou crente, eu sou salvo. Eu tenho vida abundante. Junto com a vida abundante eu recebi prosperidade. Junto com a vida abundante, a Bíblia diz: onde colocar as mãos, prosperará. Então onde eu colocar minha mão vai dar certo, vai prosperar. E não tem nada a ver comigo, é pela graça, mediante a fé. É por causa do Espírito Santo que vive em mim. Quem está me entendendo? É isso, irmãos. É pela fé que a gente tem que tomar posse de tudo isso. Amém? Eu vou terminar com isso. A Bíblia diz em Romanos 8,37 que nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amam. Você sabe o que significa isso? O contexto desse versículo, não é? Diz assim: eu sou mais que vencedor. Sabe qual que é o contexto que o apóstolo Paulo está usando? Era quando tinham as competições nas Olimpíadas gregas. Algumas pessoas das equipes nem lutavam, mas eles recebiam o troféu, não é? Copa do Mundo, aprendi que nós ganhamos a última Copa em 2002, aleluia, não é? E aí, quem ganhou a Copa? Eu nem sei quem fez os gols, mas não foram só as pessoas que fizeram os gols que ganharam a Copa do Mundo, e também não foram só aqueles jogadores que jogaram como titulares. Todos os jogadores de reserva tocaram naquele troféu, ainda que eles não pegaram nenhum chute na canela, ainda que eles não jogaram, eles venceram. E nós, que só assistimos pela televisão,
vencemos aquela Copa. Nós dizemos, nós ganhamos a Copa de 2002, aleluia! E nem jogamos, isso é mais do que vencedor. Sabe, irmãos, não fomos nós que lutamos na cruz. Não fomos nós que fomos mortos. Não fomos nós que recebemos coroa de espinho, cuspe na cara, ficamos pregados na cruz. Não fomos nós que morremos ali. Irmãos, foi Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele se fez um conosco. Está escrito que Ele se fez um conosco. Então nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, e nós estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas quando nós nos ligamos a Ele pela fé, nós recebemos tudo que Ele recebeu de Deus. Eu acho tremendo, porque a Bíblia diz assim: os que receberam a abundância da graça. Eu amo esse versículo, Romanos 5,17. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Sabe o que é a abundância da graça? É a salvação. A gente não merecia, a gente estava perdido nos nossos pecados e delitos, e Ele de graça nos tirou de lá e nos levou para o Filho do seu amor, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora também, abundância da graça. Agora, e o dom da justiça. Qual que é o dom da justiça, pastor? Sabia que a justiça não é uma coisa que você praticou para merecer a salvação? Não é a sua justiça. Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus. A justiça é um dom. A justiça, a sua justiça diante de Deus hoje, Juan, foi um presente que Deus te deu. Você não pode dizer nunca: pai, eu me esforcei, olha, eu paguei o preço, deixei esse pecado e esse outro e esse aqui, finalmente cheguei, pai, na tua presença. Ninguém vai poder dizer isso. A justiça que nos justifica diante de Deus é um dom, é um presente que Jesus nos deu. É isso que nos faz mais que vencedores. Nós não pagamos esse preço, nós não merecemos, nós não ganhamos essa competição. Foi Ele, mas nós acreditamos que Ele ganhou. Isso é a fé. Quem está me entendendo? Agora, olha a promessa: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não vão reinar só quando eu for. Aí eu estou esperando ansiosamente quando eu morrer. Aí eu vou reinar com Cristo. Ei, você está perdendo o tempo, porque já era para você estar reinando. Quem está comigo aqui? Reinar em vida. Reinar em vida. Amém, queridos? Né? Eu contei de manhã, amor, que a gente foi visitar um irmão. E, coitadinho, ele não ia na igreja, estava sem ir na igreja, o bichinho. E ele era um líder de célula. Eu fui brigar com ele lá. E quando eu cheguei lá, ele chegou da casa. Eu cheguei, logo ele chegou depois, todo sujo. Ele tinha ido catar latinha para ele comprar o pão do café da manhã dele. Pensa bem, irmão, acabou comigo. Eu disse: irmão, como é que eu posso exigir desse cara uma dedicação se ele não tem dinheiro para comprar o pão dele? Eu falei: não, Senhor, você tem que prosperar esse homem. Irmãos, por isso que nós temos direito à prosperidade. Imagina uma pessoa não vir para a igreja porque não tem dinheiro para pagar o Uber. Você tem que ter um carro top, tá? Para você dar carona para os outros. Em nome de Jesus. Amém? Eu estava conversando com a Meila no discipulado ali. Toca meu celular. Eu vou jogar essa praga para você, te prepara. Aí toca meu celular e eu estava sem óculos. Que isso, cara? Uma passagem de avião no meu nome. Que é isso? Aí eu vi o nome, aí eu já liguei. O que é isso aqui? Ele falou: estou pagando uma viagem para você, e você vai participar. Já paguei tudo lá. E eu disse: cara, mas logo na semana que eu estou indo para os Estados Unidos. É brincadeira. Ele disse: sério? Eu disse: não, brincadeira. Ele disse: tá tudo pago, pode vir. Eu jogo essa praga para você, tá? É isso, irmãos, é isso. Por isso que Deus quer que a gente prospere, para não ter nenhum impedimento para o evangelho, não é? Até pouco tempo atrás as pessoas estavam aqui assistindo o culto se abanando, desesperadas. Está aí um ar-condicionadozinho, né? As coisas estão melhorando.
Ah, mas esse aqui é só o comecinho, irmão. Nós vamos ter uma igreja muito top nessa cidade. Muito top, muito top. Por isso que você tem que prosperar. Por isso que você tem que tomar posse dessa vida abundante, que é seu direito, sua herança. Você só tem que ir no banco sacar. Que preguiça é essa, irmão? Já pensou? Cara, você é milionário. O que eu tenho que fazer, pastor? Ir no banco. O que eu tenho que fazer com a minha herança? Pegar. É só isso, a sua parte. Amém, querido? Fique em pé no seu lugar. Vamos cantar essa música de novo, Michele? Vamos cantar essa música de novo. Porque Ele vive, não é isso? Meu Deus, porque Ele vive, irmãos. Você tem vida abundante. Amém? Aleluia. Eu quero chamar aqui na frente. Quero chamar aqui na frente. Só você. Escuta bem o que eu vou falar. Só se você quiser muito, muito, muito desfrutar dessa vida abundante. Se você não quiser tanto assim, pode ficar quietinho no seu lugar. Mas se você quiser muito, eu quero que a gente conclua esse culto aqui no altar, dizendo para Deus assim: Senhor, me perdoe, porque eu já nasci de novo. Eu já tenho direito à vida abundante. Eu já tenho direito à prosperidade financeira, à saúde plena, à autoridade espiritual. Eu só não tenho ido pegar pela fé. Mas nessa noite eu vim aqui agarrar isso. Eu vim aqui pegar a minha herança, a minha porção. Só você que quer vir pegar a sua porção. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos declarar porque Ele vive, tá bom? Tá, irmãos? A gente só pode pegar a herança porque Ele vive. Eu só posso crer no amanhã porque Ele está vivo. Ele está assentado à direita de Deus, reinando sobre céus e terra. E eu estou assentado juntamente com Ele. Essa é a minha posição espiritual. E o que Ele espera de mim, que recebi graça abundante e o dom da justiça, é que eu reine em vida com Jesus Cristo. Vem, vem, vem.